Pronto, agora deu certo, né? Deu, Isildinha. Então vamos lá, gente, ó. Então, o tema que até era uma sugestão, o Weiner que tinha pedido, né? E não está aqui para ver, mas foi ele que pediu, tá? É o discurso do ódio na internet ou. Então, para começar aí nossa conversa, é um tema que eu já escolhi para a redação de vocês. E qual o objetivo dessa aula? Fazer com que vocês percebam como é difícil escrever uma redação sem ter uma bagagem, sem ter leitura. Se fosse para escrever sobre esse tema hoje, discurso do ódio, o que caracteriza essa prática e como combatê-la, vocês estariam preparados? Preparadas? A Faila, a Raíssa e a Olivia? Não, a Olivia não tá, só a Faila e a Raíssa, viu, Ah, então Isildinha? caiu, porque ela pediu permissão para entrar. É, mas não entrou, não. Ah, certo. Então, Raíssa, Não, não. é difícil, não é? Sim. Sim. Por isso, gente, é importante a leitura, não só de leitura literária, mas ler bastante jornal, tá por dentro desses assuntos. Quais são os assuntos mais discutidos no ano, tá? Ler sobre os temas da atualidade aí. Então, olha o tema, discurso de ódio. Eu tenho que falar o que é discurso de ódio para fazer essa redação. O que caracteriza esse discurso? O que significa esse discurso? Quais são as causas, as consequências e como combatê-la? Se eu nunca li nada, nunca ouvi falar, fica muito difícil, eu não sei nem por onde começar. Como que eu vou começar? Caracterizando o que é o discurso de ódio, tá? Então, em primeiro lugar, o que é discurso de ódio? O que vocês sabem sobre isso? Eu acho que tem muito disso nas redes sociais, principalmente no Twitter, que são lugares onde tem bastante opiniões controversas, como relacionada à política, à sexualidade, entre outras coisas. E as pessoas não entendem os argumentos do outro e atacam de modo ofensivo a pessoa. Certo. Alguém mais? Ô, Weiner, eu escolhi o tema aí, é discurso do ódio, tá? O que caracteriza essa prática e como combatê-lo. O objetivo da aula é fazer com que vocês percebam como é importante ler, tá? Ler textos variados, textos diversos, gêneros diversos e principalmente atualidade. Tudo que ocorreu durante o ano é importante vocês saberem, tá? Não para chegar com uma redação pronta, mas, por exemplo, se você fosse fazer esse tema, essa redação, sem ler nada, sem um debate, sem uma discussão, por onde começar, né? Por onde você começaria, tá? Então, o que é discurso do ódio para você, Weiner? Boa tarde, primeiro. Boa tarde. Desculpa a demora. Imagina. Discurso de ódio, eu acho que é tipo falas preconceituosas que expressam ódio, sabe? Não é uma opinião, por exemplo, uma opinião política, é algo para tipo difamar a pessoa, deixá-la para baixo. Muito bem, então vamos lá. Opa. Tentar induzir os outros, né, também ao ódio, né? Tentar fazer a cabeça do outro, né? Sim. Né, Agora eu não vou falar nem se está certo, se está errado, é só o que vocês sabem para perceber assim, será que eu conseguiria fazer uma redação? Daí está escrito lá, olha o tema, né? Discurso do ódio. O que caracteriza essa prática e como combatê-la? Então, eu preciso saber o que é o discurso de ódio, fazer uma definição, uma introdução falando sobre isso. O que caracteriza essa prática e depois proposta de intervenção. O próprio tema já pede tudo isso, certo? Então, o que caracteriza o discurso de ódio? Quais são as causas? Por que vocês acham que acontecem? O que vocês falaram aí no Twitter, no Facebook, os fatos que vocês viram, os casos que vocês viram, é causado pelo quê, vocês acham? Que as pessoas se acham melhores que as outras?
Então, olha, uma causa para vocês irem anotando, depois vocês desenvolvem, a pessoa se achar melhor que o outro, e daqui a pouquinho, na leitura, nós vamos ver como chama isso, viu, Raíssa? Para você usar a palavra adequada, tá? Que mais? Outra causa. Ah, professor, eu acho assim, tipo, pelo que eu vejo e tal, existe uma coisa que é um novo tipo eu não sei definir, mas tipo, chama-se a política do cancelamento. Então, se tipo assim, uma pessoa faz algo errado e tal, então acho que esse é um dos principais, assim, pelo menos para mim, causas do discurso de ódio. Verdade. Todos sabem do que o Weiner está falando, esse discurso, essa política do cancelamento? Sim. Eu, E isso é possível, pode pôr na redação. Ó, mais uma causa para você, mais aí uma palavra, um argumento que dá para desenvolver sim nessa redação, tá? Mais uma causa. Vocês acham, por exemplo, que a falta de empatia é uma causa? sim. Sim. As diferenças também seriam uma causa, eu acho. As diferenças, mas principalmente a falta de respeito às diferenças, viu, Raíssa? Aham. Então, a falta de empatia, a intolerância, é palavra-chave nessa redação? Sim. Não pode faltar. Eu acho que intolerância, falta de empatia, não pode faltar aí, tá? E as consequências disso, gente? Para quem pratica e para quem sofre? Porque se você pensa em tudo isso antes de começar seu texto, você consegue as 25 linhas tranquilamente, tá? Então, olha, muitas pessoas sofrem com esse discurso do ódio e acaba em que isso, gente? Ah, doença. Aí, professor, eu não sei o termo direito, mas, tipo, doenças mentais, né? Depressão, ansiedade, insegurança. Muito bem. Tudo isso pode, discórdia, né? É, tudo isso pode ir anotando. Nós estamos fazendo o que agora? Uma chuva de palavras soltas para depois serem desenvolvidas depois da leitura do texto, tá? Discurso de ódio e liberdade de expressão. Eu posso confundir isso e usar na minha redação que discurso de ódio é uma liberdade de expressão? É a mesma coisa? Não. Por que não? Porque na liberdade de expressão você não fere a outra pessoa. Muito bem. Então, melhorando a sua fala para uma redação. A liberdade de expressão deve ter limite e não ferir os direitos humanos, o direito do outro, né, Raíssa? Já fala liberdade, né? Liberdade você tem que saber aproveitar e não ferir as outras pessoas. Muito bem, então eu não posso fazer uma redação, não devo fazer uma redação falando que todo mundo tem direito de falar o que quer. Não, não tem direito. Vocês têm sim, desde que não fira aí os direitos do outro, né? Desde que você não atrapalhe a vida de ninguém. Tem um Então, ditado para isso, né, Isildinha? A minha liberdade vai até onde? Quem que sabe completar? Lembra, pessoal, dessa que está nos direitos humanos? Que a sua liberdade vai até... onde fere o direito do outro, não é? Alguma coisa assim? Não, uma coisa assim. Aham. Então, olha, como nós podemos combater o discurso de ódio? Como nós podemos ajudar a combater isso? O que cada um pode fazer, o que a escola pode fazer, o que vocês indicariam aí sem leitura? Ai, professor, eu acho que, tipo assim, eu tava vendo um vídeo, né, de uma influenciadora que tava falando um pouco da internet. E, tipo assim, não tem uma legislação muito certa, muito apropriada. Então, acho que o primeiro passo era o Estado, ou enfim, o ramo que fica responsável pela tecnologia criar uma legislação adequada e forte, né, para esse mundo tecnológico da internet.
Muito bem, parece que você leu o mesmo texto que eu, viu, Wagner? Então, olha, gente, vocês perceberam até aqui que se não tiver uma base, eu não tiver leitura, eu vou cair no senso comum e falar na redação o que todo mundo está cansado de saber, certo? Agora nós vamos ler um texto, e depois desse texto, vocês podem tentar ir fazer uma redação e me enviar, tá? Sem copiar muitos trechos, mas com embasamento teórico o embasamento que vocês vão ter depois da leitura, tá bom? Daí, se alguém quiser ler, eu agradeço. Discurso de ódio, que caracteriza essa prática e como podemos combatê-la. Então, olha, aqui vai falar o que caracteriza e como nós podemos combatê-la, tá? Só que na hora de fazer o texto, vocês vão pensar que isso daqui é um texto de apoio. Então, não é para copiar daqui, certo? É para ter uma ideia, para apoiar-se no texto. Vocês gostariam de ler? No mês de maio, manifestações ocorreram em várias partes do mundo contra o racismo e o discurso de ódio. Então, quando vocês viram aquelas manifestações contra atos racistas, começando desde os Estados Unidos, terminando aqui no Brasil, vocês conseguiram relacionar que isso aí era um discurso de ódio, que poderia ser um tema de redação? Eu acho que sim, professora, que é algo bem social, que, tipo assim, é algo que já vem sendo debatido, tipo, por pessoas, e esse ano, no mês de maio, a partir do mês de maio, tomou gigantes proporções, né? Se ganhou essa proporção gigantesca, vocês devem, né, ficar atentos a isso, tá? Todos os temas que ganharam aí, tiveram repercussão durante o ano, vocês devem ficar atentos, tá? Com todos esses. Atualmente existe um grande debate acerca de liberdade de expressão e discurso de ódio. O primeiro é fundamental para uma democracia existir. Então, é necessário que haja liberdade de expressão. O outro, que é o discurso do ódio, por sua vez, representa uma fala intolerante sem empatia. Lembra daquelas palavras que eu falei para vocês colocarem, que eram palavras-chave aí para uma redação? Então, por que há discurso de ódio? Principalmente pela falta de tolerância, pela intolerância e pessoas sem empatia, tá? Sendo assim, existe a necessidade de se compreender o que caracteriza um discurso de ódio e quão prejudicial ele pode ser para uma sociedade democrática. Neste texto, você verá algumas visões de estudiosos sobre esse conceito, exemplos de discurso de ódio e suas repercussões, e, por fim, maneiras de combater essa prática, tanto na internet quanto no mundo real. Este assunto é interessante para vocês? Interessa esse assunto, gente? Sim. Por quê? Por que é interessante? Porque é uma... Que é uma causa social, né? Isso, olha, não é assim, porque pode cair no Enem, pode cair nos vestibulares. Não, porque é uma causa social. E se tem uma causa social, tem um problema social, como protagonista, como cidadão, eu devo sim procurar ajudar, né, a combater, a resolver, apresentar proposta de intervenção, tá? Alguém gostaria de ler? Wagner, que gosta de ler, Raíssa lê também. Eu leio, professor. Não fica só o professor lendo. É que a minha sobrinha tá aqui, aí às vezes ela faz uns barulhinhos, mas eu vou Não lendo. tem problema, deixa ela. Não existe uma única definição para discurso de ódio. Entretanto, todas elas se assemelham. Segundo Samantha Ribeiro, doutora em Direito, o discurso de ódio é manifestação de ideias que incitem a discriminação racial, social ou religiosa em determinados grupos,
na maioria das vezes, as minorias. Entretanto, podemos ver que nessa definição são abordadas apenas os pontos de discriminação racial, social, religiosa, sem considerar, por exemplo, gênero, orientação sexual, peso, algum tipo de deficiência, classe, dentre outros. Já Daniel Sarmento, doutor em Direito Constitucional, afirma que discurso de ódio pode ser caracterizado por manifestações de ódios, desprezo ou intolerância contra determinados grupos motivadas por preconceitos. Sendo assim, com base nessas duas conceituações e no senso comum que existe sobre o termo, podemos chegar à conclusão que o discurso de ódio é um conjunto de ações com teor intolerante direcionado a grupos, na maioria das vezes minorias sociais, mulheres, LGBTs, gordos ou gordas, pessoas com deficiências, imigrantes, dentre outros. O que caracteriza o discurso de ódio? Então, lembra que o tema era o que caracteriza, né, o discurso de ódio e como combater, tá? Então, o discurso de ódio é considerado um tipo de violência verbal. Então, olha, eu posso começar uma redação definindo o que caracteriza. Então, o discurso de ódio é considerado um tipo de violência verbal, e a sua base é a não aceitação das diferenças. Então, olha, o que vocês falaram está dentro, tá? É não aceitar as diferenças, ou seja, a intolerância. Eu não tolero o outro que é diferente de mim. E começo aí a disparar os meus discursos de ódio, principalmente pela internet, tá? Pela rede social. Quando falamos de diferenças, o foco dessa prática se dá, em sua maioria, naquelas ligadas a aspectos de crença, origem, né? Cor, etnia, gênero, identidade, orientação sexual e etc. Não colocaremos aqui exemplos reais de discurso de ódio, mas imaginamos que, ao menos uma vez, você já tenha se deparado com esse tipo de situação na internet. Não é raro vermos, por exemplo, comentários xenofóbicos. O que é xenofobia? Vocês viram isso, hein, gente? Em geografia, bimestre passado. Preconceito contra uma etnia? Algo assim? Etnia contra o estrangeiro, que vem de fora, esqueci né? essa palavra. Isso, geralmente é o estrangeiro, ou o que é diferente de vocês. Olha, no caso do Brasil, com o nordestino, por exemplo, tá? Então, aquele que fala diferente, que tem sua cultura diferente, eu acho que ele é diferente e começo a fazer graça, fazer comentários, né, xenofóbicos com pessoas do Nordeste, tá? Trazendo mais para os dias de hoje com o povo chinês. Então, os chineses não estão sofrendo esses comentários, esse discurso de ódio? Então, se fosse para falar hoje, numa redação, não poderia deixar de fora aí desse discurso de ódio os chineses, os culpando, né, que o povo... Os coreanos também, professora. Os coreanos também. Os coreanos também. Sim, e os chineses até pela pandemia do coronavírus, né? Que eles são julgados aí pelos hábitos alimentares, higiene, e culpando-os pela disseminação do vírus, certo? Então, outra situação que você, infelizmente, evidenciado é a de ataques à população LGBT, comentários invalidando a existência de pessoas trans e travestis, por exemplo. Com os pronomes neutros, professoras, também. Estão falando contra isso, que vai dificultar a língua portuguesa, essas coisas. E ainda são comuns, especialmente na internet. Perceba que essa situação ainda se faz presente. Então, olha, vocês estão direto em contato com o discurso de ódio na internet. Quer dizer, o que eu faço para amenizar isso? Eu estou fingindo que eu nem vejo, eu estou compactuando disso, eu compartilho, eu curto, ou eu estou fingindo que eu nem vejo, tá? Então, um exemplo claro da prática motivada por crime de ódio foi o do regime nazista, né? Então, olha, quem quer fazer uma contextualização histórica na sua redação,
Pode começar lá atrás, pelo regime nazista, e que a Andréia sabe melhor que eu falar sobre isso, que perdurou durante a Segunda Guerra Mundial e pregava, dentre outras ideologias, o antissemitismo. Tá brilhando aqui meu... Conforme vocês ligam aí o microfone, aqui pisca a luz no meu olho. Ódio e preconceito contra os judeus. Este é um exemplo mais duro, por se tratar de um regime totalitário, mas que nos mostra que este discurso já pôde, não é pode, já pôde, esse acento é um acento diferencial, que indica que o verbo está no passado. Se fosse hoje, já pode alcançar, mas eu li pôde, então no passado já pôde alcançar proporções inimagináveis, bem como perdas incontáveis. Nos exemplos que citamos, o discurso de ódio se dá por conta dessas singularidades: origem, identidade de gênero, orientação sexual. Como se estas rebaixassem o indivíduo e o tornasse menos ser humano do que alguém que não está em uma dessas classificações. Essa hierarquização dos seres humanos, levando especialmente em consideração aspectos biológicos, é chamada de eugenia. Foi o que eu falei para a Raíssa, né? Então, quando você acha que um ser é melhor que o outro, né? Essa hierarquização aí dos seres humanos, em consideração aspectos biológicos, isso é chamado de eugenia. A criminalização dessa prática. Antes de mais nada, ao falar sobre o discurso de ódio, se faz necessário falar sobre direitos humanos. Segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição, incluindo o direito à vida e à liberdade de opinião, de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros, né? Todos merecem esses direitos sem discriminação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos também deve ser analisada nesse sentido. Em seu artigo 2, né? Essa traz que todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Perceba que nessas definições, os direitos humanos são garantias que todos os indivíduos, independente de suas singularidades, certo? Isso, por sua vez, vai contra o discurso de ódio, que prega o preconceito com seres humanos que fazem parte de alguma minoria social. Ou seja, o discurso de ódio fere as garantias de direitos fundamentais de todo e qualquer cidadão. Então, é importante também, olha... Opa, mudei aqui. É importante também, ao começar uma redação, que eu faça aí uma contextualização dos direitos humanos e o discurso de ódio, tá? Pode ser também uma maneira de começar uma redação, ou usado até como argumento, certo? No Brasil, o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Segundo ele, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ao definir que ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante, bem como que a lei punirá qualquer discriminação que atente aos direitos e liberdades fundamentais, a Constituição defende os direitos humanos e pune quem violá-los, ou seja, quem praticar o discurso direto. Então, quem praticar o discurso direto pode ser punido aí pela Constituição Federal, certo?
Artigo 5º. Discurso de ódio e liberdade de expressão. Como dito anteriormente, o discurso de ódio se configura como crime e atenta às garantias e direitos fundamentais de todo cidadão. Entretanto, o principal debate que surge ao falarmos dessa prática é a diferença entre discurso de ódio e liberdade de expressão. Isso porque muitos alegam que a liberdade de expressão lhes dá direito de se expressarem da maneira que melhor lhe convém sobre todo e qualquer tema. O direito à liberdade de expressão é garantido pelo inciso 9º do artigo 5º da Constituição, ou seja, uma garantia constitucional. Isso, por sua vez, não significa que ela seja uma garantia absoluta, afinal, ela também precisa respeitar outras garantias constitucionais, como o direito à intimidade, por exemplo. Na prática, isso significa que você tem a liberdade de expressar suas crenças e opiniões, desde que elas não firam outras leis e garantias. Ou seja, ter falas racistas, homofóbicas e similares, utilizando o argumento de liberdade de expressão, além de ser um ato nada empático e respeitoso, é configurado como crime por ferir vários direitos fundamentais assegurados em nossa atual Constituição. Discurso de ódio na internet. A internet, assim como qualquer outro espaço ou ferramenta, pode ser usada para exponenciar boas e más ações. Por se tratar de um espaço imenso, muitas pessoas acreditam que a internet é terra sem lei, ou seja, que é permitido agir da maneira que lhes convém, sem lidar com as consequências. Por isso, ainda é comum vermos comentários intolerantes nas redes sociais, e até o discurso de ódio, né, muito presente aí. Uma pesquisa feita por economistas doutorandos da Universidade de Warwick, na Inglaterra, trouxe dados relevantes sobre a relação entre discurso de ódio e o uso do Facebook. O estudo publicado em 2018 tem como alvo cidades alemãs que se teve registro de ataques violentos a refugiados e concluiu que, nas cidades em que as pessoas eram mais ativas no Facebook, maior foi o número de ataques. Então, olha como que no Facebook está presente aí, muito presente o discurso de ódio. Ainda não existe uma lei, o que o Weiner disse, olha, o Weiner disse que, pelo que ele leu, ainda não existe uma lei específica, né, Weiner? Você disse, eu não sei definir, mas você falou mais ou menos isso, né? Então, ainda não existe mesmo uma lei específica que trate sobre o discurso de ódio na rede mundial de computadores. Entretanto, o Marco Civil da Internet, Lei número 12.965/2014, é a principal fonte a ser utilizada nesta questão. Importante conhecer esse marco, essa lei, tá? Segundo ele, a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais, a pluralidade e a diversidade. Além disso, as próprias redes sociais contam com mecanismos reguladores de conteúdos sensíveis que devem ser acionados pelos usuários quando os mesmos se depararem com alguma publicação de teor intolerante e desrespeitoso. Dessa maneira, por mais que não exista uma lei específica, não quer dizer que uma pessoa que cometa crime de ódio na internet possa sair impune. Como podemos combater o discurso de ódio? Então, olha, como que nós podemos combater? O que eu posso indicar na proposta de intervenção? Então, como comentado anteriormente, existe a necessidade de uma lei específica. Então, vamos supor que o tema da redação da Unesp seja discurso de ódio, ou do Enem, tá? Do Enem que pede proposta de intervenção. Então, é um dos únicos
há temas que você pode propor a criação de uma lei específica. Porque nós costumamos comentar, tem lei para tudo, tá? Tá vendo? Para essa ainda está faltando uma lei específica, para esse tema ainda está faltando. Então, vocês podem sim apontar como, primeiramente, a necessidade de se criar, né, uma lei específica que tipifique o crime de discurso de ódio, que seja assim, especificado, né, o discurso de ódio nessa lei, o que acontece com quem comete, e as penas cabíveis para tal. Além disso, quer dizer, além de se criar uma lei específica, as redes sociais, jogos online, fóruns e a internet, como um todo, também precisa estar atuante no combate a esse crime. Então, de que modo as redes sociais podem ajudar a combater esse crime? Elas podem bloquear o usuário, as pessoas que participam não podem denunciar, tá? Se todo mundo começar a denunciar aquele discurso como discurso de ódio, ele será bloqueado, a pessoa será bloqueada e punida também, né? Para isso, não deixe de denunciar postagens e perfis com esse tipo de discurso. Às vezes eu prefiro falar assim, faço de conta ou finjo que nem estou vendo. Então, como parte aí desse problema social, na solução desses problemas, nós devemos, né, denunciar essas postagens, tá? Entretanto, ainda existe muito a ser feito no sentido de conscientização. Então as pessoas devem se conscientizar. Como? Quem é que vai fazer isso? A escola? A rede social? Tá? Lembra da proposta de intervenção? O que fazer, quem, como fazer, para que fazer? Qual o efeito disso para a sociedade? Certo? Então, olha, entretanto, ainda existe muito a ser feito no sentido de conscientização. Muitas pessoas, vocês que são praticamente os melhores alunos, estão pensando no Enem, não leram muito sobre isso, imagina aquele que está em casa, que não tem acesso à internet, ou que tem acesso, mas não lê nada, tá? Não conversa com outras pessoas, só fica naquele mundinho do Facebook. Então, essas pessoas precisam de conscientização. Eles nem sabem o que é um discurso de ódio, certo? Isso porque muitas pessoas nem sequer sabem o que é discurso de ódio. O que pode fazer com que essa prática seja reproduzida, sem ao menos saber o quão grave ela é de fato. Às vezes, lê alguma coisa, o outro compartilha, acha graça, dá risada, põe um comentário maldoso, sem saber que está compartilhando de um discurso de ódio. Por isso, ações de conscientização se fazem fundamentais. Então, eu vou indicar isso daqui na minha redação, que há necessidade de conscientização das pessoas, como? Desde palestras e dinâmicas em escolas, certo? E ambientes de trabalho, como a difusão desse tipo de conteúdo na internet. Agora que você já sabe o que é discurso de ódio... Oi? Você lembra aquela situação de Santos, né, que eles haviam comentado que a mãe tinha matado a criança para sacrificar em centro de Umbanda? Sim. Ela foi linchada, quase mataram ela, né? Uhum. E depois aquilo realmente não era real, né? Então, porque alguém... Olha o que pode acarretar na vida das pessoas. Não, só estou fazendo essa lembrança, assim, que foi uma coisa bem, assim, tá bem próximo e recente, né? Que foi um escândalo que aconteceu, né? Eles pré-julgaram ela na internet e isso criou uma... E começa a disseminar aquele discurso de ódio até contra a Umbanda, né? A situação da mulher, às vezes nem sabia direito, mas quis aproveitar da situação também, né? Se aproveitar da situação, então é o que pode levar, né, essas situações, né, esses discursos, essas falas, né, sem ter certeza, sem saber o que está falando, né? Isso mesmo. Então, olha, gente, agora que você já sabe o que é discurso de ódio, como pode ajudá-lo a combatê-lo?
Que tal fazer a sua parte? Que tal fazer uma redação? Pensar um pouquinho mais nisso, tá? E ficarem mais atentos aos discursos de ódio de redes sociais, principalmente das redes sociais, tá? Então, depois dessa leitura, dessa conversa, vocês podem pesquisar um pouquinho mais, tá? Então, agora que você já sabe um pouquinho mais do discurso de ódio, como pode ajudar a combatê-lo? É a proposta de intervenção, certo? Era isso daí. Foi cronometrado, a aula é até 13h50, né? Nossa, bateu um recorde. Bateu